Olá, você que está chegando aqui no portal da Engenharia Mecânica, seja bem-vindo. Eu sou o Severiano e estou aqui para apresentar a parte 3 do nosso esquema aqui de apresentação de assuntos extras, denominado de semicondutores, tá? Nós terminamos a outra parte falando dos materiais semicondutores, falando das características do silício e vamos falar das características do germânio agora, tá? Antes, porém, eu gostaria de lembrar para você que está chegando agora que se inscreva no canal, dê seu like e compartilhe, tá bem? Vamos em frente. Nós falamos da característica do silício, né, no vídeo anterior, na parte 2, e estamos na 3, característica do germânio. É outro semicondutor muito usado em componentes eletrônicos, né? Eu procurei trazer novamente a figura para mostrar o band gap, que é esse band gap aqui do semicondutor, né? Que no caso do germânio, ele tem um band gap de cerca de 0,66 eletrovolt, né, contra 1,1 do silício, o que torna ele mais sensível, né? Se isso aqui é mais estreito, é mais fácil do elétron passar, né, da banda de valência para a banda de condução. Então, como essa região aqui do germânio é menor que do silício, ele é mais sensível, né, inclusive à luz, e adequado para aplicações em fotodetector, dispositivo de alta frequência e tudo mais, tá? Ainda sobre a característica, né, a alta mobilidade dos portadores de carga. O germânio apresenta uma mobilidade superior dos elétrons e buracos, que são as lacunas, né, em comparação com o silício. Tudo porque ele tem uma menor band gap, uma menor banda de energia, não é isso? Então isso resulta em dispositivo que pode operar em frequências mais altas, o que é benéfico, né, em aplicações de rádios e telecomunicações. Ele é muito sensível, o germânio, né? O desempenho em baixa temperatura é outra característica dele, né? O germânio é especialmente eficaz em aplicações que operam em temperaturas baixas, onde sua eficiência pode ser maximizada. Tá bem? Agora, saindo da parte dos materiais, nós vamos entrar na parte da dopagem, que seria uma espécie de capítulo 3, né? Que é o mais importante, que eu acho, dos semicondutores, é como essa dopagem é feita, que nós já falamos, que ela é feita por infusão, em alta temperatura, por processos químicos, a entrada das impurezas lá dentro do semicondutor, tá? A dopagem é a adição controlada, né, de impurezas a um semicondutor, nós já falamos isso, né? Que o objetivo é alterar as propriedades elétricas do semicondutor, do material, né? Esses materiais mais comuns, que são o silício e o germânio, né, em sua forma pura, eles não conduzem a eletricidade muito bem. Então, se ele não conduz a eletricidade, ele não funcionaria como semicondutor, porque semicondutor que tem que estar entre o isolante e o condutor, né? Por que isso ocorre? Por que eles não são bons condutores de eletricidade? O que se observa, isso aqui é um átomo de silício engrenado um com o outro numa estrutura cristalina, né? Esses elétrons de silício, se você for lá na tabela periódica, eles têm 4 elementos de valência, 4 elétrons de valência, né? E se unem para formar cristais, que é claro, quando você pega 4 de um átomo com 4 do outro, ele fica com, o que está no meio aqui vai ficar com 8, e aí ele satura, nós vamos ver lá na frente, né? Então, com isso, ele prende seus elétrons com firmeza, como mostra a figura aqui. Então, aqui ele está intacto, ele está saturado. Cada elétron, você vê, tem 8 elétrons na última camada, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Então, ele tem 8, quem lembra de química, com 8 elétrons, ele está como se fosse um gás nobre, ele não reage com ninguém, ele não conduz também, tá? Só lembrando aqui, para falar nisso aqui, que a quantidade máxima de elétrons que um átomo pode ter na sua última camada, lá de química, né, é 8. Se assemelhando, aquilo que eu falei, se assemelhando à configuração eletrônica dos gases nobres, que possui 8 elétrons na última camada, né? Só lembrando que essa regra de 8 elétrons na última camada não vale para a primeira, né? A primeira, ele pode conter no máximo 2. Nós vamos ver lá na frente por quê, tá? Vamos para frente. Cada átomo de silício, como ele possui 4 elétrons de valência, esses 4 elétrons são compartilhados com os 4 elétrons dos átomos circundantes, né? Ele vai compartilhando aqui. Os átomos circundantes também compartilham seus elétrons com outros átomos de silício e assim por diante. Então ele fecha a cadeia, né? Observe aqui na figura 2, né, que os átomos centrais, que é esse daqui e esse daqui, né, eles têm 8 elétrons na última camada, tá vendo?
Se bem que 2 deles são compartilhados aqui, 2 são compartilhados aqui, 2 aqui. Ou seja, é uma engrenagem. Nesse sentido, ele fica saturado, né? Ele está indicado por círculo vermelho, são os elétrons, né? E ele está com 8 elétrons na última camada, ele está como se fosse um gás nobre, ele está intacto, ele não conduz, né? Isso permite que cada átomo tenha de fato uma camada de elétrons mais externa totalmente completa, são 8, né? Que é o número máximo de elétrons na última camada, tá bem? Pois bem, portanto, se os átomos de silício não têm, se eles têm uma última camada completa, ele não conduz, é simplesmente isso, ele não conduz. Mas para o nosso caso, para ter valor, no entanto, o semicondutor deve conduzir a eletricidade de alguma maneira controlada, eles têm que conduzir, tá? Para conseguir essa manobra aqui, para conseguir essa manobra de quebrar isso aqui, né, impurezas são adicionadas à estrutura dos cristais de silício ou germano, né? Esse processo é chamado de doping, que a gente conhece como narcotizar, se fosse falar o pé da letra, seria dopar o material para que ele possa conduzir, né? Tá vendo? Pois bem, existem 2 tipos principais de dopagem, a dopagem tipo N e a dopagem tipo P, né? A dopagem tipo N, nós vamos ver aí que nesse processo você insere um elemento como o fósforo, por exemplo, o arsênio, que tem 5 elétrons na última camada. Ora, se o silício tem 4 elétrons na última camada e eu inserir o arsênio ou o fósforo que tem 5, quando juntar os 4 com os 4 do silício, ele completa uma camada e fica sobrando um elétron. Essa aqui é a jogada. Esse elétron que fica sobrando, ele vai ficar como elétron livre, né, na camada de valência, ele fica lá solto. Tá? Aqui está a representação da distribuição eletrônica do fósforo, né? Ele tem 2 na primeira camada, tem 8 na segunda camada e 5 na terceira, tá? 1, 2, 3, 4, 5. 5 na última camada, né? Então, vendo essa distribuição eletrônica do fósforo, né, na camada 3, como exemplo, ele tem 5 elementos na camada de valência, tá? Neste exemplo aí, temos que a distribuição eletrônica do fósforo, que possui o número 15, o número atômico do fósforo é 15, basta ir na tabela periódica que você vai ver, é 15. Então, a distribuição eletrônica dele vai ficar dessa forma. É um pouco chato isso, mas é bom a gente apresentar. 2 elétrons na primeira camada, 8 na segunda e 5 na terceira. Por que isso? Porque se você voltar lá em química, você vai ver que existe as distribuições eletrônicas, né? Você tem aqui a primeira camada, a segunda camada que é 2, 2, tá vendo? E a terceira camada que é 3, 3, tá? Observe que na última camada 3 aqui, ó, na última camada 3, nós temos o fósforo com 5 elétrons, ou seja, 2 aqui nesse 3s e 3 no 3p, tá? 3s tem 2, 3p tem 3. Então são 5 elétrons na última camada. Isso é a distribuição eletrônica para a gente voltar um pouco no tempo e lembrar de química, né? Se voltar lá, você vai ver ainda que essas camadas eletrônicas do elétron tem aceitação de elétron. Ela tem 2 na primeira, K, L, M, N. É 2, 8, 18, 32. Lembrando química, né? Mas por que isso? Por quê? Porque o que rege isso aqui é esse número, essa formulazinha 2 vezes n elevado à segunda, né? Onde n é o número quântico principal, né? O número quântico principal da camada. Então, se você pegar 1 aqui, se você pegar 1 aqui, 1 elevado ao quadrado dá 1 vezes 2, 2. Então, a primeira tem 2, por isso que ela tem 2. Se você pegar o n igual a 2, 2 a segunda dá 4 vezes 2, 8. É a segunda camada. Se você pegar 3 aqui, 3 elevado ao quadrado, 9 vezes 2, 18. Está aqui 18. E assim por diante. Se você pegar outra camada com 4 aqui, 4 vezes 4, 16. 4 vezes 4, 16 vezes 2, 32. Tá? E assim por diante. Essa distribuição, e esse é o segredo dos semicondutores, que é química pura, na verdade. Esses eletroextras, que da dopagem, por exemplo, você tem 5, 4 combina com silício e 1 sobra. Esse átomo extra, né, se torna eletrolivre. Ele se torna eletrolivre aumentando a condutividade do material. Ou seja, nós quebramos aquela estrutura que parecia um gás nobre que não reagia. Agora ele tem elétron livre, né? O resultado é um semicondutor do tipo N. Por quê? Porque está sobrando um elétron, né? Um elétron é uma quantidade portadora de carga negativa, tá? Isso aqui está representado da seguinte forma. Como eu falei, aqui estão os 4 elétrons vermelhos que são oriundos do silício. Eu meto o fósforo no meio, né? O fósforo tem 5 elétrons, tá aqui eles em verde, tá? Os elétrons em verde, eu meto 5 elétrons aqui. O que é que acontece?
ele fecha a camada com 4 do silício 8 e fica sobrando esse rapaz aqui, né? Esse elétron fica livre. Então isso aqui é a estrutura do silício dopado com fósforo, que possui 5 elétrons de valência, indicado pelos círculos verdes aqui, tá? Então aqui você vai ter, com certeza, os átomos de fósforo e arsênio tem cada um 5. Então, com certeza, esses dois, você fazendo essa inserção, você vai criar um material semicondutor do tipo N, tá? Conforme mostra a figura 4. Esse processo cria o que é conhecido, como eu falei anterior, o material do tipo N. Esse material tem um excesso de elétrons, né? Cada átomo desse ficando com um elétron extra, você vai ver que isso vai se triplicando, multiplicando, retiplicando e vai embora. Isso daí vira uma camada de condução, tá certo? Esses elétrons, ele tem um excesso de elétrons que se move de negativo para positivo quando uma voltagem é aplicada. Ele só se move quando uma voltagem é aplicada, tá? A dopagem do tipo P, a dopagem do tipo P é diferente. Deixa eu voltar aqui. A dopagem do tipo P, nós geralmente metemos o boro, né? O boro aqui, ou o galho, né? O boro ou o galho que tem 3 elétrons na última camada. Lógico, se ele tem 3 elétrons e se juntar com silício, ele vai ficar com 7, vai ficar faltando um elétron. E aí eu já inverto, em vez de negativo vai ser positivo, tá? Então, indo aqui na figura, aqui em azul está os 3 átomos do boro, que eu inseri na estrutura do silício. O que acontece? Ele cria lacunas, está aqui a lacuna, né? Ou furos, onde os elétrons estão faltando, conforme está mostrado na figura, que pode se comportar como portador de carga positiva. Ou seja, se o resultado é um semicondutor do tipo P, por quê? Com o maior número de lacunas, né, que não é elétron, né, o maior número de lacunas disponível para conduzir a corrente elétrica. Essas lacunas, ela acaba conduzindo os elétrons, tá? Pois bem, como os átomos de boro e galho têm cada um 3 elétrons de valência, né, a adição dessa impureza cria uma lacuna, um furo, no material onde deveria estar um elétron. Se deveria estar um elétron aqui, né, e ele não está, isso aqui significa que se torna uma carga positiva, né? Isso vai se repetindo na estrutura. Lacunas, que não é um elétron a menos, se é um elétron a menos, quando o material tem um elétron a menos, ele fica carregado positivamente, tá? Isso é evidente, né? Pois bem, como a lacuna, ou furo, ou buraco, né, substitui um elétron que tem uma carga positiva, o material tem menos elétron, ou um resultado líquido de uma carga positiva. Isso é chamado de material P. Nós estamos correndo pelo nosso tempo, que é muito pouco para apresentar em um tempo determinado, tá? Então, quando uma voltagem é aplicada a um material do tipo P, né, desse tipo P, os elétrons preenchem as lacunas, ou os buracos, né, e se move de lacuna para outra, e aí passando de negativo, e ainda passando de negativo para positivo, né? Eles vão preenchendo e passando de negativo para positivo, os elétrons, né? Para terminar a nossa parte aqui, isso faz parecer então que esses buracos estejam se movendo na direção oposta, de positivo para negativo, né? É como se fosse uma bola empurra a outra, uma bola empurra a outra, uma bola empurra a outra. É como se a bola estivesse se movendo, mas não está, né? À medida que os elétrons se movem de buraco em buraco. Então, é como se elas estivessem se movendo, as lacunas, elas estivessem movendo em direção oposta, tá? A nossa apresentação se torna um pouco rápida, mas é importante que você fica com esse material e você pode olhar dos vídeos anteriores, até aqui mesmo, você pode parar, pode olhar. Se você encontrar alguma coisa em desacordo, faz contato conosco, né? Tem meu e-mail aí no começo dos vídeos, né? Você manda pra gente. Eu repito sempre, se a gente não conseguir responder, tá? A gente indica uma bibliografia, uma das quais a gente pesquisou aqui para fazer isso. A gente indica a bibliografia onde você vai tirar essa dúvida, tá? Então, se você chegou até aqui, eu lhe agradeço. Nós vamos ver se no próximo vídeo, que é a parte 4, eu espero terminar esse assunto semicondutores em 5 ou 6 partes no máximo, né? Então, na próxima parte aí, que é a parte 4, nós vamos iniciar, né, falando da condução elétrica dos semicondutores. Então, muito obrigado se você chegou até aqui. Eu agradeço a sua presença, tá? Até o próximo vídeo e um grande abraço. Tchau.